falar um pouquinho dessas coisas hoje. E a primeira coisa que eu vou falar é exatamente esse conceito. Eu preciso que vocês tenham esse conceito em mente. O conceito da doença imunoinfecciosa, ou infecto imunológico. Eu acho que imunoinfecciosa é melhor, bota imuno na frente, né? E essa é a parte mais importante. Cara, mas lá vem o Guilherme aí inventando termo, eu já acho tão difícil tudo que estão falando, varíola do macaco, varíola de não sei o quê, pós-Covid, um monte de coisa ruim surgindo e tal. Sim, mas percebam, eu estou querendo juntar esses conceitos. Por que isso está acontecendo? Porque é um fenômeno que de tempos em tempos acontecia, passou a ser um fenômeno predominante na nossa população e na nossa saúde. E as pessoas não se atentaram a isso ainda. Vejam, normalmente, o meu sistema imune, quando eu sou infectado por um vírus, por uma bactéria ou por algum agente patológico, ele dá conta daquilo ali. Ele se hiperestimula para reagir contra aquele micro-organismo e depois ele volta a um estado de normalidade. Na maior parte das doenças, isso vem acontecendo. Existem algumas exceções em que eu tenho o contato com um vírus e uma bactéria e que a minha resposta ela é desalinhada, ela não é uma resposta capaz de combater o vírus adequadamente, seja respondendo pouco ou seja respondendo muito. Quer ver? O próprio HIV. O HIV é o exemplo de uma doença imunoinfecciosa. O HIV é mais infeccioso ou mais imunológico? Ele começa com o vírus, claro. No entanto, o que acontece é que esse vírus tem uma capacidade de infectar alguns tipos de linfócitos, alguns tipos de células de defesa, e esses linfócitos que regulam todo o nosso sistema imune, eles passam a não ter mais função. E aí, o sistema imunológico passa a ser um grande vilão, já que ele fica sujeito a vários ataques virais, tanto que é de comum acordo que quando a pessoa com HIV, ela morre, muitas vezes ela morre de outras infecções. Então, doença imunoinfecciosa. Covid, né? Mesma coisa. Um vírus entra no seu organismo, o seu sistema imune responde. Se ele responde adequadamente, eu sempre falo isso, você tem a cura. Mas na maior parte das pessoas ele não responde adequadamente, né? Ele acaba ou respondendo pouco, vamos dizer assim, e aí você tem a exposição ao vírus, ou respondendo assim em demasia, com uma grande onda, né, que proporciona o surgimento de sintomas graves, como as pneumonites, aquele acometimento pulmonar que leva o Covid ao falecimento da pessoa, e essa síndrome pós-Covid, né, que nada mais é do que uma resposta prolongada de um sistema imune hiperativado, que fica mais ativo do que o normal, ao vírus, que foi embora, mas que deixou o sistema imune hiperativo e ele continua inflamando, e causando todos esses sintomas que a gente vem conhecendo. Fadiga, queda de cabelo, o tal do brain fog, os esquecimentos, as dores no corpo, os formigamentos, sensação de quente e frio, distúrbios hormonais, etc. Vejam, quando você junta essa informação com a informação que eu dei para vocês de que ontem um dermatologista me disse que foi fazer um tratamento
que ele faz há anos, e que os pacientes dele estão respondendo, inflamando muito mais. Isso me preocupa. Por quê? Porque eu não estou ouvindo só essa história dele. Eu estou ouvindo pessoas falando, além de todos esses sintomas que eu falei para mim, olha, está muito mais difícil de se recuperar de uma cirurgia, está muito mais difícil de, por exemplo, ter uma alimentação adequada, eu tenho muito mais alergias ou intolerâncias alimentares do que eu tinha antes, né? Está muito mais difícil fazer atividade física, eu tenho dores pelo corpo, meu coração dispara e por longos períodos, né? E entendam, me parece que o contato com o vírus, o contato com a proteína spike, ele já mudou o funcionamento basal de todos nós, do nosso sistema imune. Percebam, doenças imunoinfecciosas. Se as doenças são imunoinfecciosas, eu preciso saber sobre imunidade. E esse é o grande recado aqui. Não dá mais para ser médico e não saber sobre imunidade. E vejam, eu tenho usado o termo medicina da imunidade, eu não estou falando imunologia. Imunologia é muito complicado. Imunologia tem um monte de nome esquisito, tem muita relação com as alergias, imunoterapia. Eu estou falando saber ali atuar e controlar a imunidade do seu paciente. Porque as doenças infecto-contagiosas vão cada vez se transformar mais em doenças imunoinfecciosas. São doenças, né, como eu disse, que começam com agente patológico, mas que, na verdade, mudam o funcionamento do seu sistema imune. E se você não prestar atenção nisso, né, se você não souber jogar um linfócito CD8 para cima, se você não souber controlar uma população de células NK, se você não souber fazer os pedidos corretos dos exames, se você não souber como é que o seu sistema de antirradicais livres, né, o seu sistema antioxidativo funciona, você não vai conseguir tratar as doenças mais. E nenhuma delas